Como vocês sabem, eu sou Márcia Reis, estou vendo aqui, não sei, daqui a pouco outras pessoas irão ter acesso, quem não tem acesso ainda, eu sou Márcia Reis, psicóloga clínica, ajuda as pessoas a superarem as suas dores emocionais e suas crises existenciais através das positivas ações. E uma das ações que a gente entende que é ações de vida, são ações positivas, ações de amor, de autocuidado, é a gente cada vez mais tentar se conhecer e ter condições de fazer boas escolhas por nós, não é mesmo, Léo? De fazer nossos desbloqueios e também de nos descobrir e transmitir isso a outras pessoas que também, assim como nós, querem se descobrir, se desbravar, e a gente fica nessa sintonia, nessa frequência do bem, aí de dividir e compartilhar ideias que trazem desenvolvimento e crescimento pessoal. E o Léo chegou nesse momento aí, nesse momento onde a gente está participando de um grupo. Na verdade, nós estamos participando de uma mentoria do Hunter. Nós fizemos um curso, né, Léo? Sim. Fizemos um curso, que é um curso sobre, como vocês já sabem, vocês já me acompanham, já sabem aí da nossa história, eu participo de um curso de comunicação e então resolvi ir para um ponto maior. Percebi que eu precisava me desenvolver nisso, que isso era um bloqueio, eu estava sempre com uma dificuldade ou outra atrelada a isso, e querendo me desenvolver, querendo crescer, querendo atravessar essa ponte das impossibilidades e das dificuldades que eu estava tendo, porque eu preciso ter uma boa comunicação para trabalhar, para poder fazer meus contatos com os meus pacientes, para ter relações melhores, para viver melhor, enfim, para transbordar. A gente foi em busca de crescimento e desenvolvimento. Lá a gente tem um grupo de apoio muito bacana, muito legal. E nesse grupo de apoio do Hunter, que é a mentoria do Hunter, com Marcos Strider, eu conheci o Léo e a gente conversando, porque nós estamos agora fazendo parte do mesmo grupo, né? Estamos aí fazendo parte do mesmo grupo. Então a gente começou a conversar e é muito interessante o que aconteceu. Já já vou contar para vocês. E é isso aí, galera. Eu chamei o Léo aqui para a gente ter uma conversa tranquila sobre sem bloqueios, que na verdade é sem bloqueios, mas é com bloqueios. Não vamos falar de bloqueios, mas é sem bloqueios, né, Léo? A gente deixa o bloqueio de lado. A gente vai entender daqui a pouco um pouquinho de como é isso, como foi essa situação para o Léo lidar com algumas coisas que bloqueavam a sua vida e como foi a sua descoberta sobre isso e como está sendo esse lindo transbordo do Léo, né? Porque ele está aqui, cada coisa que ele aprende, que ele descobre com ele quer correr e transbordar. Léo está aí gravando vídeos direto, trazendo aí mensagens inspiradoras, mensagens bonitas de vida, importante de crescimento para a gente também. Ele está nessa vibe do autodesenvolvimento, aprendendo muita coisa, né, Léo? E vai dividir com a gente algumas coisas aí, gente. Mas antes, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu venho falando sobre as crenças limitantes, sobre a importância. Nós fizemos uma jornada, Léo, aqui, que foi a jornada do voo, onde a gente trabalhou essa questão da criança interior, né? Então, nós trabalhamos ali a possibilidade de mostrar para as pessoas onde a maioria dos nossos traumas, né, das nossas aprendizagens, dos nossos conhecimentos, porque a gente sabe que 98, mais ou menos, por cento de todas as nossas sinapses são feitas mais ou menos até os 7, 8 anos de idade. Então, nesse período, a gente não tem aí uma formação psíquica completa, né? A gente não tem o entendimento, a maturidade que a gente tem hoje. Então, a gente é preciso rever várias coisas aí, coisas que não estão funcionando na nossa vida. A gente entendeu, explicou, fez aqui uma linha, né, de assuntos antes da jornada e durante a jornada para que as pessoas pudessem entender um pouquinho suas questões emocionais, aquilo que atravessa a nossa condição de nos performar, de ter melhores relações, de termos mais sucesso em tudo aquilo que a gente realiza. Porque muitas das nossas questões, elas estão paradas, né? Aprisionadas, paralisadas, e a gente às vezes não consegue. Por que a gente não consegue entender o porquê? Que a gente se prepara, a gente vai, mas chega um ponto que parece que a gente não consegue atravessar, a gente não consegue ir, né, Léo? E a gente está sempre repetindo, fazendo a mesma, digamos assim, que a gente entende. Movimento. Exatamente. Então,
por conta disso, a gente andou aqui explicando todo o processo da ressignificação. A gente andou explicando também, falando sobre as crenças limitantes, as crenças positivas, crenças negativas, como elas são geradas. Então, gente, a gente entende que a gente falou anteriormente e conversou sobre isso, né? Os fatos acontecem na vida. Nós temos as nossas vivências e as nossas experiências. Algumas coisas aconteceram lá atrás, né? Na nossa primeira infância, naquele momento onde a gente teve a nosso momento de fazer as maiores sinapses, mas a gente não tinha muito entendimento do mundo. Tudo que a gente conhecia foi através de quem? Dos nossos pais, das nossas primeiras vivências, nossas primeiras experiências. E a gente chega no mundo, então, desejando ser amado. Não é, Léo? Amor é tudo, amado, né? Reconhecido e tanta coisa mais, né? Que a gente... né, Léo? Então, vamos começar agora para valer, né? A primeira coisa, já que ser amado e reconhecido e aceito, né? Vamos começar com o primeiro bloqueio, que é a aceitação do outro. Exatamente. A aceitação do outro que vai fazer com que você se aceite também, né? Eu acho que a questão da aceitação ela é fundamental. Então, nessas primeiras experiências, a gente tem o quê? A gente tem esse contato com o mundo. E dessas primeiras experiências surgiram todas essas outras, mas essas primeiras experiências causaram impactos, impressões, traumas, crenças positivas e crenças negativas, né? E vale entender também que nem sempre tudo que a gente tem como crença, né, Léo, é algum trauma que a gente tenha passado. Nós temos aí, olha, uma crença, são esses ditados populares, né? E a gente vai... Esses ditados populares, eles são grandes agentes bloqueadores também. A gente não percebe, né? Gente, deixa eu só me apresentar rapidamente, né? Eu estou aqui nessa frequência da massinha, né? A gente é amigo de mentoria, né? Eu sempre falo que quem não participa de uma mentoria cai para dentro da mentoria, né? Entra na frequência da mentoria. A frequência da mentoria, ela está o tempo todo apoiando a gente e ela está numa frequência que eu chamo frequência de foguete, né? Que vai sempre subindo e não volta, né? O povo quer... Os foguetes hoje voltam de ré, mas a gente tem que só subir sem descer. Então, falando sério, assim, a frequência, né? Esse movimento que a gente fala é que a gente está no meio de pessoas, a gente está se modelando, né? O que é se modelar? Se modelar é você começar a se espelhar com pessoas com uma frequência mais alta. E o que não é a frequência mais alta? Só caindo para dentro do grupo de apoio para realmente saber. É você acordar diferente, é você dormir diferente, é você tá com o seu, digamos, seu radar ligado, que seu radar ligado tá enxergando o mundo. A gente muitas vezes vive, né? Vive no piloto automático e não enxerga o mundo. E o tempo todo a gente está sendo bloqueado e não percebe. E aí eu comecei a conversar com a Massinha, e a gente conversando, eu disse, Massinha, durante a nossa conversa, tu tá se bloqueando, amiga. Não, ele descobriu vários bloqueios, gente. E aí foi foi dois. E a grande questão é o seguinte, o maior bloqueio é aquele que vem dentro de casa, da família, e a gente não percebe. Exato. Muitas vezes os pais da gente, a gente tá aqui, tudo adulto, mas os pais da gente lançam umas flechas assim, que vai lá no peito, só que as flechas são escondidas assim, baixinho. E aí a gente não percebe e entra lá o bloqueio, né? E o que danado é bloqueio? É tudo que atrasa a vida da gente. Prejudica, né? Atrapalha, né? Aí você tem bloqueios que a gente vai, por exemplo, um bloqueio simples, né? Que eu falei para vocês agora há pouco, que a autoaceitação, não. Você precisa do julgamento dos outros, né? Então você primeiro espera o julgamento dos outros para fazer alguma coisa. Então você quer fazer uma ação, mas é mais importante saber a opinião do outro antes de você fazer a ação. Então, ter ali a aprovação. Outro que é meu, tá? Esse realmente eu tenho muito disso ainda, né? Que vem lá do meu passado, que é procrastinar, que é adiar as coisas, empurrar com a barriga. Então, esse, digamos assim, é meu maior, né? Quando a gente vê os bloqueios, esse é um dos meus maiores. Mas e aí, a gente parar para pensar o seguinte, esse é o seu maior, mas você teve outros bloqueios que, ao não resolver, você pode ter acionado esse bloqueio também, porque a gente vai se sentindo de uma forma e a gente não consegue realizar. E aí a gente vai procrastinando, né? Então, tudo que atrasa a gente é um bloqueio. E tem um negócio bacana, Marcinha, que é o seguinte.
Quando a gente começa o processo de autoconhecimento, né? Gente, eu sou engenheiro, gente, eu não sou psicólogo, mas aí, para melhorar meu desempenho profissional, eu comecei a fazer um MBA, que não tinha nada a ver com o processo de autoconhecimento, e aí eu comecei a entender, a gente teve um módulo de estudar pessoas, que é um módulo de psicologia, em que para você transformar empresas, você precisa transformar pessoas. E a pessoa que tem que começar somos nós. Então, de uma forma simples, né? Eu comecei numa questão no MBA de gestão empresarial. E aí o MBA de gestão empresarial, na hora que vai lhe dar a ferramenta para você se habilitar a transformar as pessoas na sua empresa, eu comecei a despertar o processo de autoconhecimento. Depois do processo de autoconhecimento, veio a autoestima. E aí vem a questão dos bloqueios. Então, junta tudo isso, e na hora que você meio que aprende isso e começa a colocar isso na prática, então a vida da gente melhora, mas melhora, gente, na prática, Marcinha. E dá uma gana de você querer, de repente, aquilo que você queria fugir, que eram os seus traumas, os seus problemas, as suas dificuldades, bloqueio, parece que você fica meio com uma vontade muito grande, transforma o problema em desafio, que eu acho que o que a gente tem feito é isso, né? Aprendido, a gente recebe o baque daquela nossa dificuldade, percebe, descobre ali os nossos bloqueios, as nossas dificuldades, mas é como se a gente estivesse assim, olhando para aquilo com um olhar diferente. Aquele olhar assim, o que eu preciso fazer com isso, né? E assim, aí, na prática, eu tô tentando, assim, o bacana é que eu sou bem prático, né? Como eu sou engenheiro, eu procuro colocar as coisas na prática, né? Sair um pouquinho do subjetivo e ir para o objetivo e, na medida do possível, ficar no surf da onda do objetivo. Porque eu sou, assim, a minha identidade. E aí é engraçado, né? Quando a gente fala identidade... Gente, o que é identidade? Identidade é... Fala, desculpa. Fala pra galera, não é a carteira de identidade, gente. Não é carteira de identidade, né? A gente recebe muita pergunta, quem eu sou, para onde eu vou, né? E isso tudo é muito estranho, é muito, né? Parece um papo de psicólogo, parece um papo cabeça. Mas assim, isso hoje para mim, crença, missão, propósito, essas palavras que antes eram palavras ETs para mim, né? Palavras de outro mundo. Hoje, tudo isso faz parte do meu dia a dia. Por quê? E aí eu vou trazer para a prática. O tempo todo hoje, por exemplo, eu sei hoje qual é a minha identidade e qual é o meu propósito de vida. E por que eu comecei a falar em bloqueio com Marcinha? Porque eu começo a entender que os meus principais bloqueios são os bloqueios que me atrapalham a eu encontrar e a eu, digamos assim, avançar de forma mais rápida no meu propósito de vida. E esse negócio de propósito de vida, gente, não é viagem. Esse propósito de vida é real. Então, digamos assim, já é uma coisa... E eu não preciso ficar repetindo qual é o meu propósito. Meu propósito eu digo com as minhas palavras, eu digo de forma natural. Né? A gente estava conversando que tudo que é natural, né? Quando a gente transborda, quando a gente fala, o bom é fazer uma live assim, sem script, sem estudar. Então, assim, gente, é porque Marcinha queria... Marcinha é toda... É super assim, exigente, né? Que é mais um bloqueio, né? Ser super exigente, ser perfeccionista. E aí ela faz tudo bonitinho. Para quebrar isso. E aí eu falei, Marcinha, é o seguinte, a gente vai fazer uma live sem script, sem nenhum material, porque a gente tem que escutar a nossa essência. Que danada é a essência? A gente tem muito o que falar. Muito. E aí... a gente deixa um pouco, quando a gente foge um pouquinho do script, do material formal, a gente deixa um pouco a nossa essência, a nossa espontaneidade falar. Então, assim, cada live vai ser diferente da outra, porque naquele momento a nossa espontaneidade vai transbordar isso. Então, isso a Marcinha falou, isso é lindo, isso é bacana de ver. Gente, olha só o que aconteceu. Eu conversando com ele, daqui a pouco ele vai lá e me volta. Olha lá. No meu stories, que eu fiz quando eu vou lá e vejo a resposta da nossa conversa. Ou seja, eu andei inspirando o Léo através dos meus bloqueios a desbloquear outras pessoas. É muito interessante isso. E isso é lindo, gente, porque você começa a sentir uma vontade, porque o outro está falando, você começa a entender o que é e você quer passar o que você aprendeu,
o que você descobriu para o outro. Isso é extraordinário, isso é o que é bacana, não é da psicologia, não é da filosofia, é do humano, né? A necessidade que nós temos de fazer esse transbordo, de desenvolver. Muito bacana, Léo. Mas conta aí, quero saber a sua maior dificuldade. Quero que você conte um pouquinho a sua história sobre isso. Então, assim, eu comecei no processo. A coisa mais importante para mim, nesse caminho de descobrir a minha identidade, o meu propósito, é o processo de autoconhecimento, né? Começa todo o início de tudo, é o processo de autoconhecimento. Para você ter o processo de autoconhecimento, tem que estudar, né? Tem que participar de alguma mentoria, tem que participar de alguma formação, não tem jeito, você tem que buscar. Preferencialmente num lugar que você, enfim, pessoas que você se identifique, né? Até mesmo indicado por você. Enfim, a gente começa no processo de mentoria, né? De imersões, e aí começa a estudar um pouquinho de autoconhecimento. Mas a grande virada de chave, vou te falar o seguinte, foi quando eu entendi o que é... Eu estou tocando a minha tela porque a minha tela está apagando por algum motivo aqui, alguma configuração. Eu também acabei de isso. Não sei o que está vendo aqui. E aí, nesse processo, né, eu entendi que a base de tudo é o autoconhecimento. Depois, em segundo lugar, vem a gente realmente trabalhar e descobrir o que é autoestima. Né? E como a gente trabalha a autoestima, né? Se a gente for explicar autoestima aqui, é uma live só sobre autoestima. Não dá, não dá. A gente já explicou. E aí, autoconhecimento, autoestima, aí a gente começa a entender os bloqueios. E quando a gente começa a ver todos os bloqueios, né? Eu até separei alguns aqui para a gente conversar, né? Só para exemplificar para o pessoal. Sim, sim. Fiz uma listinha aqui que é bem bacana, bem simples, né? Por exemplo, bloqueios de escassez, você está sempre querendo mais e às vezes você quer sempre mais, mas nunca está satisfeito, né? Quando você quer sempre mais e nunca está satisfeito, você está ao contrário da abundância, você está escasso. Então, escassez também é um bloqueio que a gente... Carência é uma escassez, né? E aí tem bloqueios religiosos, tem vitimismo, tem... Está relacionado com a escassez, né? Tem vários. Rejeição, culpa, vitimismo. E aí, quando a gente começa a aplicar no dia a dia, e aí, assim, o bacana é que a gente começa a treinar. Gente, isso é um treinamento. Você tem que começar a treinar. Se você não começar a praticar isso, não funciona. Não é tão simples assim. Isso é uma tecnologia, vamos dizer assim, um autoconhecimento. Eu chamo de tecnologia porque, pela minha formação de engenheiro, para mim, tudo é tecnologia. Então, é simples, senão ninguém vai entender. Então, assim, só que tudo isso começa a se transformar na prática, no estilo de vida. Então, vê só. Tu tem autoconhecimento, né? Você sabe quem você sabe qual é a sua identidade, quem é você no mundo. Você está aqui fazendo o quê? Se você não sabe quem é você no mundo, pode ser um papo cabeça para algumas pessoas isso, mas se você não sabe o que é isso no mundo, mas é difícil descobrir isso. Não é fácil. Então, se você não sabe quem é você no mundo, é tipo você não ter um Waze, né? Você quer sair de um bairro para outro aí do Rio, no seu Waze, que eu que não conheço o Rio, pronto, não chego. A autoestima vem aí com o alto valor, né? Você reconhecer o seu valor, saber quem você é, né? Independente de você não ser aquilo que você deseja ser ou que você imagina que seja o melhor, mas que você tem respeito por você. Porque tudo isso, por isso que vem junto com a autoestima, né? O autoconhecimento. E aí você tem que trabalhar essa coisa do amor próprio, que senão você não vai conseguir ter o desejo de fazer a transformação, porque você não tem conhecimento de quem é você. Então, a base ali é o conhecimento seu e do outro, né? Porque, na verdade, a gente já nasce querendo receber do outro a validação de quem nós somos. E quando a gente não recebe isso de uma forma adequada, isso tudo se complica. Mas a gente... E outra coisa super importante, né? Os maiores bloqueadores nossos são papai e mamãe. Pois é, né? Eles não... Olha, que nossos pais... Os meus não estão mais aqui. Que meus pais não ouçam. Pois é, né? Mas, gente, isso não é assim, de uma forma consciente, né? Explica aí, Léo. Veja, a gente, para ter consciência dos bloqueios, como eu estou falando, a gente precisa realmente estudar um pouquinho, né? Eu tive algumas aulas, assisti aí muitas aulas para começar a entender isso. Então, assim, isso começou a fazer parte do meu dia a dia. Inclusive, boa parte desse material foi gratuito. Foi, por exemplo... Hoje, né? A gente pode entender... Nós temos
passado algumas coisas aqui anteriores, porque tudo isso é um processo, né, Léo? É bom, importante falar que é um processo, não é? Gente, isso é natural, tá? Isso é como o rio, né? O rio que está correndo ali. O que acontece quando você começa a ter consciência desses processos é sua velocidade, né? Sua velocidade para andar na vida, né? Você começa a não ligar. Por exemplo, vem uma pessoa depressiva, que é olhando o passado, vem uma pessoa ansiosa olhando o futuro, aí vem uma